E se eu te dissesse que um falsificador foi tão bom que, em vez de prendê-lo, o Banco Central copiou o design dele, que sua obra de engano se tornou referência oficial, que por anos milhões de pessoas carregaram no bolso uma nota que nascera na ilegalidade e que, ironicamente, era mais segura que a original? Este não é um conto de ficção, é história real. Um homem comum, armado apenas com talento, paciência e uma dose perigosa de ousadia, desafiou o sistema financeiro mais poderoso do mundo e venceu. Mas como isso foi possível? E o que isso revela sobre o frágil equilíbrio entre autoridade, arte e confiança? Fique até o fim, porque esta é a história de um criminoso que, sem querer, salvou um país do caos monetário. Londres, década de 1980. A cidade fervilha com punk, Thatcher e uma economia em transformação. Mas nos becos úmidos de East End, longe dos holofotes da City, vive um artista excêntrico chamado John Myatt. Pintor frustrado, pai solteiro, Myatt dá aulas de arte para sobreviver. Seus quadros originais mal vendem, mas ele tem um dom raro, consegue imitar qualquer estilo, de Van Gogh a Monet, com precisão quase sobrenatural. Num anúncio classificado do Sunday Times, ele escreve, meio em brincadeira, pinturas a óleo no estilo dos mestres, 100 libras cada. Não imaginava que aquela piada se tornaria o início de um dos maiores escândalos artísticos da era moderna, nem que o mesmo talento o levaria a um território ainda mais perigoso, a falsificação de moeda. Na verdade, Myatt nunca falsificou dinheiro, mas sua história se entrelaça com outra figura sombria, John Capes, um ex-gráfico do Banco da Inglaterra demitido após denunciar falhas de segurança nas cédulas. Capes, amargurado, começa a estudar como melhorar o design das notas, não para enganar, mas para provar que o sistema era vulnerável. Enquanto isso, Magent, envolvido num esquema de falsificação de obras de arte com o vigarista John Drew, desenvolve técnicas de envelhecimento de papel, mistura de pigmentos e reprodução de assinaturas que impressionam até peritos. Quando as autoridades finalmente o prendem, em 1995, Myatt coopera, revela tudo e, surpreendentemente, oferece algo mais, seus conhecimentos. É aí que a história dá uma reviravolta inacreditável. O Banco da Inglaterra, então sob pressão por uma onda crescente de falsificações, especialmente da nota de 20 libras, começa a repensar seu design. As cédulas eram planas, monocromáticas, fáceis de copiar com scanners domésticos. Precisavam de algo novo, algo seguro, algo belo. E quem melhor para ajudar do que alguém que sabia exatamente como enganar os olhos do mundo? Myatt, agora sob liberdade condicional, é convidado discretamente a colaborar, não como criminoso, mas como consultor. Sua missão? Criar uma nota que até ele próprio não conseguiria falsificar. A ironia é quase poética. O falsário ensinando o Estado a se proteger da falsificação. E o mais surpreendente, seu conceito, com texturas táteis, microimpressões e padrões ópticos que mudam com a luz, foi tão eficaz que inspirou diretamente o redesign das novas cédulas britânicas lançadas nos anos 2000, inclusive as de polímero, hoje consideradas entre as mais seguras do mundo. Hoje, quando você segura uma nota de 50 libras com a imagem de Alan Turing, está tocando em um legado nascido na sombra, mas refinado pela genialidade de quem um dia desafiou o sistema. A colaboração não foi oficial. Nunca houve um contrato com o nome de Myatt, mas fontes internas do Banco da Inglaterra confirmaram anos depois que suas sugestões foram levadas a sério. Ele propôs, por exemplo, o uso de tinta que muda de cor com o ângulo da luz, uma técnica que ele mesmo usava para envelhecer falsificações de forma convincente. Também sugeriu elementos táteis para deficientes visuais, algo revolucionário à época. O impacto foi imediato. Após o lançamento das novas cédulas, a taxa de falsificação no Reino Unido caiu drasticamente, de mais de 300 mil notas falsas apreendidas por ano para menos de 50 mil em menos de uma década. Mas o verdadeiro legado vai além dos números. A história de Myatt expôs uma verdade incômoda. Os sistemas de segurança só evoluem quando são desafiados, às vezes até por criminosos. Curiosamente, Myatt hoje é um artista respeitado, pinta falsificações legais, quadros assinados como No Estilo D e dá palestras sobre ética, arte e redenção. Já o Banco da Inglaterra nunca o mencionou publicamente, mas nunca negou sua influência. Em 2016, quando o banco anunciou a transição total para cédulas de polímero, especialistas notaram semelhanças impressionantes com os protótipos que Myatt havia esboçado em seus cadernos durante a prisão. Coincidência? Talvez. Ou talvez o sistema tenha aprendido a ouvir até as vozes que vieram das sombras. E há um paralelo poderoso com o mundo atual. Hoje, governos e empresas recrutam hackers éticos para testar a segurança de seus sistemas. São falsificadores digitais, pagos para quebrar o que construíram justamente para torná-lo mais forte. Myatt foi, de certa forma, o primeiro hacker ético da economia física. Sua história nos lembra que o talento não tem moral. Ele existe, e cabe à sociedade decidir se usará para destruir
destruir ou reconstruir. John Myatt não queria derrubar o sistema, ele só queria ser visto, e de forma inesperada foi, não como vilão, mas como espelho. Um reflexo distorcido talvez, mas honesto. Mostrou que a segurança não está apenas em fechaduras e algoritmos, mas na humildade de reconhecer as falhas. Essa história nos ensina algo profundo sobre inovação. Às vezes, a melhor forma de proteger a verdade é entender profundamente a mentira. E quem melhor para ensinar isso do que alguém que dominou a arte do engano? Hoje, vivemos em um mundo onde a linha entre original e cópia se desfaz a cada clique. Deepfakes, NFTs, moedas digitais, a pergunta não é mais, é real? Mas em quem confiamos para dizer o que é real? Assim como os londrinos dos anos 90, estamos todos aprendendo, da maneira mais difícil, que o valor reside na confiança, não no objeto. Myatt, o falsário, acabou fortalecendo exatamente aquilo que tentou enganar. E nisso há uma lição de redenção sim, mas também de humildade institucional. Porque até os bancos centrais, símbolos de autoridade absoluta, precisam às vezes ouvir quem está do outro lado da lei. Talvez o maior paradoxo não seja que um falsificador ajudou a criar dinheiro mais seguro, mas que o sistema só evoluiu quando aceitou que podia estar errado. E nós, estamos abertos a aprender com quem pensa diferente, com quem erra, com quem desafia? Se esta história te surpreendeu, imagine quantas outras estão escondidas nos bastidores da economia, da arte e do poder. Aqui no Mundo Enriquecedor, acreditamos que enriquecer é mais do que acumular. É compreender, questionar e, acima de tudo, aprender com os paradoxos da história. E agora eu te pergunto, você confiaria em uma nota desenhada por um falsário? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva, ative o sininho e continue com a gente, porque o mundo é mais complexo e mais fascinante do que parece à primeira vista. Até o próximo capítulo!